Oi, turma! Tudo bem com vocês? Quarto ano. Agora a gente vai para a nossa aula de geografia, tá? Então, ó, leia a história em quadrinhos da página 28 do livro, tá? E depois responda a questão 1. Então, peguem lá o livro, página 28. Cadê a nossa página 28? É essa daqui que tem o Snoopy, tá? Então, vamos ler a história em quadrinho aqui, ó. Você sabe ler um mapa? Aí o Snoopy tá pensando, claro! Se você for visitar o seu amigo no Brasil, precisará de um mapa. Ela tá falando, sou bom em leitura de mapas, só não sei o que significa esses pontinhos, essas cores, linhas, quadrados, números e nomes. Então, na verdade, ele não sabe ler um mapa, né? Se ele não sabe nada disso de um mapa, quer dizer então que ele não sabe fazer a leitura de um mapa, né? Então, ó, você sabe o que significam os pontos, as cores, as linhas, os quadrados, os números e os nomes em um mapa? Vocês sabem? Se vocês souberem, vocês respondam que sabem. Se vocês não souberem, aí vocês colocam lá que vocês não sabem, tá? Mas a professora vai explicar aqui para vocês, ó. O que são os pontos em um mapa, tá? Por exemplo, esse mapa aqui, ó. O que são os pontos? É só a gente olhar o quê? A legenda, tá? Então, todo mapa, ele tem a sua legenda, tá? Olha aqui, ó, a legenda. Então, os pontos são o quê? Esses pontinhos vermelhinhos aqui é o quê? A cidade, tá? Tá vendo esses pontinhos vermelhinhos? Então, ó, é a cidade, né? É só olhar a legenda. E os pontinhos mais escuros são as capitais, tá? Então, tem mapa que a capital é representada por um pontinho escuro ou também por um quadradinho, tá? Que é a capital. Por exemplo, a capital do Paraná é o quê? Curitiba. E a capital de São Paulo, ó, é São Paulo. E a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Então, esses pontinhos ou os quadradinhos que ele coloca lá, são o quê? São as capitais ou as cidades, tá bom? As linhas que ele fala, ó, as linhas, ó, a linha de cor vermelha é a rodovia, né? São as estradas. Essas linhas cinzas aqui, ó, tá? É o limite de estado, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Quando acaba o roxo e começa o verde, é porque daí, então, limite de estado, tá? Esse estado aqui, ó, que são as cores daí, tá? Ó, o que é o roxo? É São Paulo. O que é o verde? É o Rio de Janeiro. E o que é o rosa? Minas Gerais. E o azul é o oceano, é o mar, é onde tem a praia, né? Então, esse cinza aqui é o limite de estado, ó. Acabou São Paulo, começou o Rio de Janeiro, é o contorno, não é? Então, é isso, gente, tá? Isso que significa, então, tudo isso aqui em um mapa, tá bom? Então, ó, os pontos, cores, linhas, quadrados, os números e os nomes, tá? Os nomes é o quê? Pode ser o nome da cidade que tá escrito, né? Ou o nome do estado, tá bom? E os números, o que são os números? Ó, por exemplo, esse 2010 aqui, ó, tá? Foi o ano que foi feito esse mapa, né? Aqui a escala, ó, a professora já explicou o que é escala, tá? Então, ó, por exemplo, assim, ó, a cada 1 centímetro desenhado equivale a 1 quilômetro, né? Mais ou menos isso, então é uma escala. E aqui, ó, no cantinho vocês já estudaram, isso daqui é o que, gente? É uma rosa dos ventos, né? Que daí indica, ó, norte, sul, leste e oeste, tá bom? Então agora vocês já sabem ler um mapa, tá? Então respondam lá. Você sabe o que significa os pontos, cores, linhas, os quadrados, os números e os nomes de um mapa? Agora vocês já sabem, né? Sim, né? As cores são os estados, as linhas podem ser rodovias, os quadrados e os pontinhos podem ser as capitais ou mesmo as cidades, tá bom? E agora nós vamos fazer a leitura, tá? Vamos agora ver o próximo exercício. Então, ó, antes da gente ir para a leitura, a gente vai responder exercício 2, ó. No primeiro quadrinho, na frase, você sabe ler um mapa? Esse ponto aqui, ó, que é o ponto de interrogação, ele serve para quê? Ordem,
pergunta, uma pausa ou uma surpresa. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação, tá? Então, leia as alternativas e marque a alternativa correta, tá? E por último, vocês vão fazer a leitura, então, do texto da página 29, 30 e 31, tá? Que são essas daqui, tá? Então, vamos lá, a professora vai ler junto com vocês, tá bom? O alfabeto cartográfico e a legenda. Nós já sabemos o que é uma legenda e um mapa. Você já sabe que a língua portuguesa tem um alfabeto que vai de A até Z, não sabe? Conhecendo o alfabeto, podemos ler e escrever palavras e frases. Da mesma forma, para ler e entender o mapa, você precisa conhecer o alfabeto cartográfico e a legenda, entre outros componentes do mapa. O alfabeto cartográfico possui 3 elementos em um mapa, que é a linha, os pontos e a área, tá? Ele vai estar explicando aqui cada um, tá? Vamos separar cada um desses elementos para você entender melhor como eles aparecem nos mapas e o que representam. Linha, usada então para representar rios, tá? Contorno do litoral, ó, igual essa linha azul, tá? Pode ser também as rodovias, igual a professora falou. Pode ser limites de municípios entre cidades, entre municípios e estados, né? Igual essa linha cinza aqui, ó, tá? Que é esse contorno. Podem ser rodovias ou outras coisas, né? Então, ó, veja o que representam as linhas usadas nesse mapa acima, ó. Então, nesse mapa aqui, ó, são as rodovias, são o contorno do litoral, são os limites de estado, tá bom? Os pontos, tá? Os pontos, então, são as capitais e as cidades, tá bom? Ó, os pontinhos, então, são capitais e cidades. E a área? A área representa uma superfície de um estado, tá? Então, isso tudo aqui, ó, eu chamo de área. Toda essa parte azulzinha eu chamo de área, né? É o território, né? O limite, então, ó. Toda essa parte rosa eu chamo de área. Toda essa parte verde eu chamo de área, tá? Então, ó, representa a superfície de um estado ou um tipo de vegetação, ou uma área industrial, tá? Entre outros, mas é principalmente um estado, tá? E neste mapa, as áreas são representadas por diferentes cores. Então, ó, as áreas são representadas pelas cores roxo, rosa, verde e azul. Então, a área roxa é São Paulo, a área rosa é Minas Gerais, a área verde é Rio de Janeiro e a área azul é o mar, é o Oceano Atlântico, é onde fica a praia, tá? E agora a gente vai ler a página 31. Como você acabou de estudar, a linha, o ponto e a área representam informações do espaço geográfico, né, de um mapa. A legenda explica quais são essas informações que aparecem no mapa, então por isso que é bom uma legenda, né? Entenda como é a legenda deste mapa e veja por que era importante. Nós já vimos essa legenda, né? Então aqui as bolinhas são as capitais dos estados, capital dos estados e a cidade, né? As cidades, né? Porque são várias. Nós temos então as linhas vermelhas, que é a rodovia, que são as estradas, tá? As linhas cinzas, que é o limite de estado, e a linha azul, que é quando começa então o litoral, tá? E aí a área, ó. Então, ó, nós vimos o ponto, a linha e agora a área, ó. A área então é roxo, verde, rosa e azul. Que daí é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o mar, não é? Então, nós fizemos a leitura então, tá bom? Agora a gente já vai para a nossa outra aula então de geografia, tá? Então, nós vamos observar primeiramente o mapa da página 32, tá? É esse mapa aqui, gente. Da onde que é esse mapa? É o mapa do Brasil. Como que chama esse mapa? Brasil, divisão política. Quando que ele foi feito? Em 2016, tá? Ó, nós temos a escala dele, nós temos a rosa dos ventos, né? Então, vamos lá. Qual que é o título do mapa, então? Ó, Brasil... Opa, peraí, a professora sumiu aqui, ó. Então, o mapa chama Brasil Divisão Política. Brasil é com letra maiúscula, hein? Porque é substantivo próprio. Brasil, divisão política.
Vamos ver se tá certo isso mesmo. Peraí. Brasil, divisão política 2016. Tá? Então, esse é o nosso título. Nosso mapa se chama assim, então. Brasil, divisão política 2016. Como está dividido o território brasileiro atualmente? O território brasileiro está dividido em estados, né? Estado do Paraná, estado de Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul, estado do Mato Grosso, estado do Rio de Janeiro, estado do Amazonas, enfim, né? Então, o Brasil está dividido em estados, tá? Esses estados aqui, ó, é com E minúsculo, tá? O Brasil está dividido em estados. Se for E com E maiúsculo, tá? Se fosse assim, aí então seria estado do governador, tá? Estado de política daí, tá bom? Aí mais pra frente vocês vão estar estudando isso daí, tá? Então, se estado, que a gente escreve de estado do Paraná, por exemplo, é com E minúsculo, tá bom? Onde que fica a sede do governo brasileiro? Fica em Brasília, né? Onde então fica os políticos. Olha só onde fica Brasília, fica bem aqui no meio, tá? Então fica aqui, fica em Brasília, nessa parte laranja aqui, ó, estão vendo? É aqui que fica, tá? Bolsonaro e tudo mais, eles ficam aqui nessa região, tá bom? Então vamos lá, onde fica a sede do governo brasileiro? A sede do governo fica em Brasília, tá? No Distrito Federal, né? Nós chamamos lá também de Distrito Federal. Então, Brasília fica no Distrito Federal. Aí, isso, tá? Então, respondem lá, tá? Federal. Agora aqui, ó. Qual o nome da capital do Paraná? Como que é o nome da capital do Paraná, gente? Paraná é aqui, ó. Essa parte aqui é o terceiro estado aqui, ó. Na região sul, tá vendo aqui? Esse daqui? É aqui que é o Paraná. Qual que é a capital do Paraná? Olha ali no mapa. Pega lá o livro de vocês. Aqui pelo vídeo tá pequenininho, mas pega ali no mapa, ó. É esse aqui, ó, que tá bem aqui na pontinha que começa com a letra C. O nome da nossa capital, tá? Então vocês vão olhar no mapa a capital e vão estar colocando aqui. E da capital do Brasil? Qual que é o nome da capital do Brasil? Fica aqui também, ó. Fica em Brasília. É a capital do Brasil? É Brasília. Tá bom? Então escrevam lá, tá? 5. Você já teve a oportunidade de conhecer outros estados? Vocês já viajaram para outros estados? Quais estados? Ó, a professora vai falar para qual estado a professora já foi. Eu não fui muito não, viu? Eu fui já em Rio Grande do Sul, tá? Que é esse último aqui, ó. Esse último estado aqui onde acaba. A professora foi aqui. Então, eu fui no Rio Grande do Sul. Eu fui em Santa Catarina, que é esse laranjadinho aqui, ó. Minha irmã mora aqui em Santa Catarina, tá? Eu fui em São Paulo, que é esse daqui, esse rosa. E também eu fui em Minas Gerais, esse laranjado aqui. E só, né? Tudo isso daqui a professora ainda não conhece, não conhece ainda. Tá? Então escrevam lá quais os estados que vocês conhecem. E verificação de aprendizagem, pinte o mapa do Brasil, tá? Então aqui tem o mapa do Brasil e vocês vão pintar ele, tá? E destaque o estado do Paraná com a cor verde. Então vocês vão pintar ele menos o estado do Paraná, que o estado do Paraná vocês vão pintar com a cor verde, tá? Então vocês vão localizar onde que fica o Paraná nesse estado e vai estar pintando ele então de verde, tá bom? Aqui no nosso mapa aqui, ó, tem o Paraná, então é só vocês verem onde que é o Paraná aqui e estar pintando aqui então nesse mapa, tá bom? E essa então foi nossa aula de geografia.
Um beijo, tchau!